O título da mensagem dessa noite é: Não se deixe levar pelas emoções, nem pelo diabo. Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, mais uma vez nos colocamos na Tua presença de modo intencional para Te pedir concentração, coração ensinável, pedindo ao Senhor que consigamos ter paciência em toda a exposição, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações, traga, Senhor, ensinamentos, desafios, edificação do corpo, que o Senhor possa me habilitar e capacitar, para que eu possa glorificar o Teu nome, dentro, ó Deus, desta missão de proclamar as verdades de Cristo. Em nome de Jesus, amém. Suas emoções já te atrapalharam em algum momento, em alguma situação? Normalmente, um conselho clássico que é dado a respeito das emoções é que decisões importantes da nossa vida não sejam tomadas nem no pico da alegria, nem no pico da tristeza. Estes momentos instáveis, eles podem fazer com que tomemos decisões precipitadas, possamos falar aquilo que nós não deveríamos e nos arrepender, nos comprometer demais, nos comprometer de menos, tudo isso guiado por fortes emoções. Inclusive, as emoções podem obscurecer a nossa mente. Paulo diz isso em Romanos capítulo 1. O coração obscurece a mente. E podemos esquecer das instruções do Senhor, ou até mesmo mudar o texto bíblico com o intento de suprir determinada carência emocional. Hoje à noite eu quero perceber com os irmãos um texto considerado polêmico, justamente porque parece promover uma contradição acerca da direção dada por Deus para a vida do seu povo. Sabemos que o nosso Deus não é um senhor de confusão, então, como compreender determinadas cenas, contextos, em que Deus dá um certo direcionamento, e logo numa cena posterior, parece que Deus está dando um outro direcionamento, mas para o mesmo assunto. Será que Deus simplesmente muda de opinião como nós? São textos que precisam ser explorados e que desenvolvem para nós um conceito melhor da vontade de Deus. Vamos perceber um caso bíblico em que a direção dada por Deus parece se conflitar. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo de número 21. Atos, capítulo de número 21. Vamos ler a partir do versículo 1. Diz assim a palavra do nosso Deus, Atos capítulo 21, versículo 1. Depois de nos apartarmos, fizemo-nos à vela e, correndo em direitura, chegamos a Cós. No dia seguinte, a Rodes e dali a Pátara. Achando um navio que ia para a Fenícia, embarcamos nele, seguindo viagem. Quando Chipre já estava à vista, deixando à esquerda, navegamos para a Síria e chegamos a Tiro, pois o navio devia ser descarregado ali. Encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Passados aqueles dias,
Tendo-nos retirado, prosseguimos viagem, acompanhados por todos, cada um com sua mulher e filhos, até fora da cidade. Ajoelhados na praia, oramos, e despedindo-nos uns dos outros, então embarcamos e eles voltaram para casa. O apóstolo Paulo está terminando a sua terceira viagem missionária. Após fazer um levantamento de uma oferta entre as igrejas dos gentios, com o propósito de suprir a necessidade dos irmãos judeus em Jerusalém, eles estavam passando por uma grande fome, e Paulo se vê como responsável de auxiliá-los e ajudá-los naquela demanda. Paulo, então, está em retorno a Jerusalém, acompanhado de outros servos de Deus, como é o caso de Lucas, com o intento de cumprir essa nobre missão de auxílio aos judeus. A intenção de Paulo é muito maior do que apenas levantar uma ajuda social e levar algum recurso financeiro para Jerusalém. Paulo está aproximando os judeus e os gentios, porque isto fazia parte do ministério do apóstolo Paulo. Isso fazia parte da essência do evangelho que Paulo pregava. Paulo queria mostrar para os judeus, arredios aos gentios, que relutavam em aceitar os gentios também como povo de Deus, que estes também seriam irmãos em Cristo, que precisavam ser amados e respeitados. Estes gentios estavam evidenciando a disposição de se sacrificar pelos irmãos de Jerusalém, que estavam passando por necessidade. E Paulo, nesse retorno a Jerusalém, estava cumprindo esta missão de levar esta oferta e abençoar os judeus com o auxílio dos gentios. Veja o que Paulo escreve sobre essa oferta, que foi levantada na região da Macedônia, onde ficava Filipos, Colossos, e também na Caia, onde ficava a igreja de Corinto. Veja o que Paulo diz para a igreja no livro de Romanos, capítulo de número 15, versículos 26 e 27. Olha o que ele fala sobre essa oferta. Romanos, capítulo 15, versículos 26 e 27. Porque aprouve a Macedônia e a Acaia levantar uma coleta em benefício dos pobres, dentre os santos que vivem em Jerusalém. Isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores, porque se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem também servi-los com bens materiais. Então perceba que não se trata de uma oferta qualquer, não se trata apenas de um auxílio simples, é uma missão do apóstolo Paulo. Paulo entendia que os gentios eram devedores aos judeus, por conta de ter recebido o evangelho deles. Paulo vai dizer no próprio livro de Romanos que o Messias vem de Israel, e por isso os gentios tinham que se sentir obrigados a auxiliá-los e abençoá-los, e os judeus iriam receber esta oferta de uma maneira a mudar a forma que percebiam então os judeus. Entenda que o retorno de Paulo para Jerusalém era um retorno muito importante e visava a causa do evangelho, por isso ele estava retornando a Jerusalém. O apóstolo Paulo encarava esse momento como parte da sua missão. Cristo veio ao mundo e ele então uniu judeus e gentios. E aquela oferta generosa, aquela oferta bem significativa, que Paulo fez questão de mandar várias cartas,
várias mensagens aos filipenses, aos que moravam em Corinto, dando instrução, tinha esse propósito de demonstrar na prática, de uma maneira definitiva, o amor dos judeus pelos gentios e dos gentios pelos judeus. Era uma oportunidade única para Paulo, para que esses povos finalmente fossem unidos. Talvez os judeus, que não tinham sido convencidos da obra para os gentios até aquele momento, pudessem agora, através dessa oferta, perceber o quanto a obra de Deus era bela. Lucas, então, ao descrever o retorno de Paulo para Jerusalém, logo no início do capítulo 21, ele faz basicamente o que ele tem escrito durante o livro de Atos. Ele traz o detalhe do roteiro. Ele traz mais uma vez o itinerário da viagem. O Lucas faz questão de documentar cidade por cidade que eles estão passando, mostrando a veracidade do discurso, mostrando para nós que podemos acreditar naquilo que está sendo narrado. Por isso que o Evangelho de Lucas é considerado um dos evangelhos mais históricos e fidedignos, por conta de tantos detalhes geográficos que são dados por ele. Era uma oportunidade importante de Paulo ir a Jerusalém, e nós temos então todas essas informações iniciais. Versículo de 1 a 3, basicamente, é uma descrição do itinerário. Ele afirma que eles partiram, eles saíram primariamente da cidade de Éfeso, onde eles tinham fundado uma igreja, e eventos importantes aconteceram ali. E aí ele vai nos dar aqui um encadeamento de pequenas cidades que eles estão passando até chegar a Jerusalém. O propósito final é Jerusalém, mas no percurso acontece muita coisa. E ele vai então trazer para nós alguns detalhes do que está acontecendo, então, na viagem dele. Paulo deixa a cidade de Éfeso para Jerusalém, onde estava mais de 1.000 quilômetros de distância. Era uma viagem longa, uma viagem muito cansativa para aquela época, uma viagem que envolvia percurso a pé, percurso com pequenos barcos e percursos de navio. Então, até chegar em Jerusalém, nós teríamos aí muito desgaste por parte daqueles viajantes. E Paulo está, então, nessa empreitada. A lista que nós temos das cidades começa com Cós, aí no versículo de número 1, passa pela cidade de Rhodes, Pátara e Chipre. Talvez você lembre da ilha de Chipre, na primeira viagem de Paulo, que ali teve um momento e um evento muito importante para Paulo. E Paulo finalmente vai chegar à cidade de Tiro. É na cidade de Tiro que Lucas faz questão de dar a primeira parada para nos dar informações mais detalhadas dos acontecimentos, então, da viagem. Essa viagem de Paulo tem duas paradas importantes aqui no início do capítulo 21. É a parada na cidade de Tiro e a parada na cidade de Cesareia. Então, essas duas cidades têm descrições a mais e importantes, valiosas, sobre a viagem do apóstolo Paulo. Então, nós estamos na primeira parada importante aqui desta viagem. O texto nos diz que o navio era um navio cargueiro. Só por isso você já deve pensar no desconforto do navio. E nós temos, então, no versículo 4, a informação de que em Tiro, Paulo precisou ficar por 7 dias. Este período, provavelmente, é o tempo de descarregar ali no porto todo o material do navio e levar novos carregamentos. Enquanto esta burocracia da viagem acontecia, então, o versículo 4 vai nos premiar com um encontro de Paulo com os discípulos de Tiro.
Paulo vai ter um encontro com irmãos convertidos que ele vai encontrar ali. Note, o evangelho está se espalhando. A ideia das viagens de Paulo é que em cada cidade que ele passa, ele já encontra irmãos em Cristo e está ali agora se alegrando com aqueles irmãos, sendo confortado, abençoando, levando instruções. A igreja está se espalhando pelo mundo, é a mensagem de Lucas para nós. O que chama a atenção neste encontro na cidade de Tiro é que o versículo 4 parece nos dar um direcionamento para a vida de Paulo, que é no mínimo esquisito. Então, aqueles discípulos vão ser usados por Deus para falar com o apóstolo Paulo e tratar a respeito da sua missão, tratar a respeito de Jerusalém. Se você percebe, no versículo 4, nós temos aí a descrição dos discípulos. Eles foram movidos pelo Espírito e eles recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Perceba bem que o texto afirma que aqueles discípulos de Tiro, aqueles irmãos em Cristo, movidos, guiados, tomados pelo Espírito Santo de Deus, recomendavam a Paulo o contrário daquilo que Paulo tinha como convicção. Paulo estava indo para Jerusalém e aqueles irmãos dizem que Paulo não parta, não faça essa viagem. E o que tem de tão esquisito nessa mensagem? Justamente a confusão sobre a vontade de Deus. O que Deus realmente queria para o apóstolo Paulo? Deus queria que ele fosse para Jerusalém? Ou Deus não queria que ele fosse para Jerusalém? Se você faz uma leitura rápida do livro de Atos, você não percebe, mas Paulo só estava voltando para Jerusalém porque o próprio Espírito Santo tinha guiado Paulo a fazer esse retorno. Olha como as coisas começam a complicar. Então, o agir do Espírito Santo na vida de Paulo, o agir do Espírito Santo na vida da igreja, dos irmãos em Tiro. Nota comigo, volta um pouquinho para Atos capítulo 20, versículo de número 22. Atos capítulo 20, versículo de número 22. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá. Perceba bem a informação de Lucas. Paulo, basicamente, está dizendo que ir para Jerusalém não se tratava de uma questão de sua vontade, não se tratava de uma espécie de viagem recreativa, um passeio ou coisas do tipo. Paulo afirma que estava sendo constrangido em seu íntimo para que ele pudesse ir a Jerusalém, concluir e cumprir uma missão dada por Deus. E quem o constrangia a ir a Jerusalém? Fica mais claro esse constrangimento quando nós damos continuidade aí no contexto e vemos o versículo 23. Olha o que Atos 20, versículo 23 fala. Senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me assegurava que me esperam cadeias e tribulações. Paulo estava sendo guiado pelo Espírito Santo em sua viagem de retorno. Paulo estava sendo constrangido por Deus para que ele pudesse voltar a Jerusalém. O itinerário era de Deus para a vida do apóstolo Paulo. Nesse sentido, Paulo tinha duas convicções aqui. Primeira, era que a vontade de Deus seria que ele voltasse realmente para Jerusalém,
para entregar aquela oferta e cumprir o mistério de unir judeus e gentios. A segunda convicção era a convicção do sofrimento que o aguardava. O texto fala de cadeias e tribulações. O apóstolo Paulo voltaria a Jerusalém, mas enfrentaria muitas dificuldades, muitas lutas e muitos sofrimentos. E ele é alertado pelo Espírito Santo a respeito de tudo que vai enfrentar. Tanto que no versículo 23 é dito, me assegura. Se tinha uma certeza que o apóstolo Paulo deveria ter, é que cadeias e tribulações viriam pela frente. Esta era a convicção que o Espírito Santo estava dando para ele. Então, a convicção de Paulo, meus irmãos, era de que precisava voltar para Jerusalém, cumprir sua missão, e de que o caminho, a trajetória não seria fácil. Seu ministério seria muito custoso. Veja o que ele diz na continuidade de Atos 20, o versículo de número 24, que já está marcado aí na sua Bíblia com 3 canetas de cores diferentes. Se não tiver, tem que estar. Atos capítulo 20, versículo 24, que texto? Paulo diz, porém, em nada considero a vida para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Esse texto normalmente é utilizado de uma maneira geral e abrangente quando nós tratamos a respeito de toda a carreira do apóstolo Paulo, de toda a vida do apóstolo Paulo, e inclusive nós aplicamos esse texto à carreira que nós também percorremos e aquilo que Deus tem para nós. Mas, de uma maneira bem específica e ainda mais direta, esse texto diz respeito à missão do retorno a Jerusalém. Diz respeito à informação que ele acabou de receber da trajetória e as lutas que viriam pela frente para o cumprimento da missão. Esse texto serviria para a vida de Paulo como um todo, mas, de maneira muito específica, essas cadeias e tribulações, ele teria ao voltar para Jerusalém. E Paulo afirma, se eu perder a minha vida, mas estiver no centro da vontade de Deus, se eu perder a minha vida, mas completar a missão que Deus tem para mim, terá valido a pena. Isso é visão espiritual. Paulo consegue enxergar o que muitos poucos conseguem enxergar, que o que Deus tem e quer para nós vai muito além de ser bem-sucedido na nossa profissão. Vai muito além de simplesmente ter uma família próspera, ter filhos educados, que nós temos uma missão espiritual, e Paulo consegue enxergar isso. E Paulo entende que pode desgastar a sua vida nesse serviço. Paulo compreende essa verdade, interioriza ela, independente das dificuldades, do sofrimento que vem pela frente, independente das cadeias. Paulo, então, é muito maduro para lidar com o sofrimento, com a dificuldade. Não é fácil ter esta mentalidade, não é fácil ter essa profundidade de pensamento em relação à vontade de Deus e ao sofrimento. Paulo, meus irmãos, afirma que se ele cumprisse a missão, ele estaria satisfeito. Perceba que Jerusalém não aterrorizava o servo de Deus. Sofrimento, luta, quando nós pensamos no futuro, talvez quando você pense na velhice, aí vai chegar aquele período onde eu não tenho mais o mesmo vigor, a mesma saúde, onde grandes dificuldades chegarão na minha vida, e a gente começa a se amedrontar diante de tudo aquilo que vem, diante da falta de força, energia, da beleza jovial, de tudo aquilo que nos espera e aguarda. Paulo olha para tudo isso, Paulo olha para o sofrimento, Paulo olha para Jerusalém,
E Paulo não tem medo. Paulo não teme. Paulo se coloca resoluto diante daquilo que Deus tem para a vida dele. O sofrimento para Paulo não era algo que ele deveria temer ou que ele buscava evitar com toda a sua força o máximo possível. Não. Paulo está afirmando, na contramão de toda a cultura da época dele e da nossa, que ele estava disposto a enfrentar o que Deus quisesse que ele enfrentasse. Reflita sobre esse espírito. Reflita sobre essa decisão do coração. Esta convicção de estar disposto a passar por tudo aquilo que Deus quiser que você passe, conquanto sejamos fiéis ao nosso Senhor, conquanto cumpramos a missão que Ele tem para nós. Aqui é onde nasce o problema do texto. Paulo tem plena convicção de voltar a Jerusalém, de que está sendo constrangido a fazer aquela viagem, de que o Espírito Santo está direcionando o seu regresso. Mas, ao chegar em Tiro, em Atos capítulo 21, versículo 4, Lucas nos diz que os discípulos, movidos pelo Espírito, diziam para Paulo que ele não deveria regressar a Jerusalém. E agora? Como a gente consegue compreender esse dilema a respeito dos desígnios e vontade de Deus? Quem está certo? Paulo ou os discípulos? Ele deveria realmente ir para Jerusalém ou não? Vamos entender melhor o que está acontecendo aqui. Com a mensagem que os discípulos de Tiro receberam a respeito do retorno de Paulo a Jerusalém. Numa leitura rápida do versículo 4, parece que eles receberam uma mensagem, movidos pelo Espírito, de que Paulo não deveria prosseguir a viagem, de que Paulo não deveria ir para Jerusalém. Parece que a mensagem é essa, mas não é bem assim. A ideia é de que aqueles irmãos foram informados pelo Espírito Santo a respeito das cadeias e tribulações que Paulo teria que enfrentar ao voltar para Jerusalém. Se trata basicamente do mesmo acontecimento, discurso e mensagem que nós encontramos na continuidade da viagem de Paulo. A primeira parada nessa viagem é Tiro, a segunda é Cesareia. Veja o que acontece na segunda parada. Veja a semelhança. Atos capítulo 21, versículos 10 a 12. Talvez seja um texto um pouco mais conhecido por causa do profeta Ágabo. Então, Atos capítulo 21, versículo 10. Paulo chega então em Cesareia e o texto nos diz: demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judeia um profeta chamado Ágabo, e vindo ter conosco, tomando o cinto de Paulo, ligando com ele os próprios pés e as mãos, declarou: isto diz o Espírito Santo. Qual era a mensagem do Espírito Santo? Assim os judeus em Jerusalém farão ao dono desse cinto e entregarão nas mãos dos gentios. Está aqui a mensagem. A mensagem dada pelo Espírito Santo é essa. O que acontece logo após a mensagem? Versículo 12. Quando ouvimos estas palavras, tantos nós como os daquele lugar, rogamos a Paulo para que não subisse a Jerusalém. Aqui é uma consequência da mensagem. É um apelo feito por causa da informação que eles receberam. Qual a mensagem que o profeta Ágabo traz a Paulo? A mesma que o próprio Paulo já tinha recebido ao sair de Éfeso, ao ser constrangido para ir a Jerusalém e ter que passar por todo o sofrimento, cadeias e tribulações,
e a mesma que Tiro está aqui narrando. Esses discípulos da cidade de Tiro receberam basicamente a mesma mensagem que Paulo recebeu e que Ágabo recebeu, a mensagem do sofrimento de Paulo ao ir para Jerusalém. E o que acontece em Cesareia é o mesmo que acontece em Tiro. Quando os irmãos tomam ciência de que Paulo iria passar por cadeias, tribulações e muito sofrimento ali em Jerusalém, quando eles são informados de toda esta luta, eles rogam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Em Atos 21:4, como o texto está bem resumido, parece que a mensagem é que o Espírito Santo está dando àqueles discípulos a convicção de que Paulo não deve ir a Jerusalém. Mas a mensagem é a mesma que foi dada a Paulo, a mesma que foi dada a Ágabo. Nós temos aqui uma espécie de efeito sanduíche de profecias, e a profecia do meio é exatamente a mesma. Eles são informados sobre o sofrimento, então eles agora vão expressar a Paulo o desejo de que Paulo não parta para Jerusalém. O que nós então percebemos nesse texto de Atos capítulo 21, tanto ali na cidade de Tiro como na cidade de Cesareia? Nós percebemos muita boa intenção por parte daqueles irmãos, carinho, consideração por parte daqueles irmãos em relação a Paulo. Aqueles irmãos gostavam do apóstolo Paulo. Paulo teve muitos inimigos durante suas viagens, mas também ele, na medida que o seu ministério transcorria, ele acabou sendo presenteado por Deus com muitos amigos e pessoas que gostavam e cuidavam dele. Esses irmãos entendiam o valor e a importância deste apóstolo na obra que Deus estava realizando na fundação da igreja. E eles não queriam ver o apóstolo Paulo sofrendo. É aquele mesmo sentimento que nós temos quando nós sabemos de um amigo, um familiar, um irmão, que vai passar por grandes dores, por grandes sofrimentos. Se nós pudéssemos, nós evitaríamos, nós não queríamos que eles passassem por isso. É a expressão emocional que nós estamos vendo aqui por parte dos irmãos. Então, é a intenção deles de que o apóstolo Paulo não passe por isso. Uma tentativa, então, de livrar Paulo do sofrimento. Mas a pergunta que precisa ser feita é: qual era a vontade de Deus para o apóstolo Paulo? Essa pergunta é crucial dentro do texto. O que Deus queria? Qual era a vontade de Deus para o apóstolo Paulo? E a resposta é: passar pelo sofrimento, a caminho de Jerusalém. É por isso que, mesmo com aqueles irmãos movidos pelo Espírito, dizendo para Paulo não partir para Jerusalém, Paulo parte para Jerusalém. Não é porque Paulo está desrespeitando a vontade de Deus. É porque Paulo entendia que aqueles irmãos queriam que ele não passasse pelo sofrimento. E, se você nota aí, no capítulo 21, basicamente na despedida deles, no final do versículo 5, o que Paulo faz com eles? O texto nos fala de que eles estão ajoelhados na praia e eles oram. Aqueles irmãos não conseguem convencer Paulo. Paulo entende que precisa continuar sua viagem, e aí eles agora se reúnem na praia. Imagine essa cena, né? Eu fiquei pensando essa tarde inteira nisso, né? Um quadro sobre isso, né? Os artistas precisam nos ajudar pintando quadros assim. Então, os irmãos de Tiro, juntamente com Paulo, provavelmente em lágrimas naquela partida, ali ajoelhados, prostrados, todos orando pelo apóstolo Paulo. Será que você consegue imaginar uma oração de um irmão desse, de Tiro ali? Como eles estavam movidos, né, pelas emoções, pelos sentimentos, por essa despedida. Um quadro muito forte, muito bonito, muito belo, é o que nós estamos vendo. Mas
apesar do quadro ser emocional, a nossa pergunta continua: qual era a vontade de Deus para o apóstolo Paulo? Para que tanto os irmãos de Tiro quanto os de Cesareia, ao receberem a mensagem do sofrimento, não tivessem a mesma atitude de Paulo ao receber a mensagem, algo aconteceu no coração deles. O apóstolo Paulo é informado que vai padecer, que vai sofrer, que essa é a sua missão, e ele tem uma visão muito madura a respeito disso, mas não é o que nós enxergamos em todas as pessoas que são informadas a respeito de todo esse sofrimento que o apóstolo Paulo vai passar. Será, meus irmãos, que a nossa boa vontade, as nossas intenções, inclusive de evitar sofrimento na nossa vida e na vida das pessoas que nós amamos, é sempre a vontade de Deus? Essa pergunta é muito importante, porque sim, temos boa vontade, sim, temos zelo, temos cuidado, temos amor, mas será que em algumas situações nós não podemos estar lutando contra a vontade de Deus na vida de algumas pessoas? Isso aqui é uma mensagem completamente contrária à teologia coaching, em que você chega na igreja e eu vou te dar os passos do bem-estar para você ter uma vida melhor. Aqui é: Deus pode ter para a sua vida prisões, agrilhões, lutas, tribulações e lágrimas. É a vontade de Deus. E o que cabe ao preletor e ao pregador te dizer? É assim não, besta. Vai cantar comigo: vai dar tudo certo. Não. Nós não estamos aqui para afagar egos. Nós não estamos aqui para dizer aquilo que Deus não disse, mesmo movido por emoções, mesmo sentindo a dor do outro. Nós estamos aqui para louvar e agradecer pela vontade de Deus, por mais que ela se mostre para nós, às vezes, incompreensível e amarga, mas é a vontade de Deus. O que aqueles irmãos fazem? São informados das cadeias, prisões que aguardava Paulo, mas eles não conseguem se limitar a dar apenas a mensagem. Não conseguem, são movidos pela mensagem que receberam. Eles são levados pelos sentimentos e acabam mesclando a mensagem de Deus com os seus próprios desejos, intenções e vontades. Eles quase fazem Paulo duvidar se realmente era a vontade de Deus que ele partisse para Jerusalém. Pior, eles tentam persuadir Paulo a não cumprir sua missão, tudo com boa intenção, tudo com boa vontade. É nesse ponto que nós precisamos aprender que as nossas emoções, intenções e boa vontade, elas precisam se submeter sempre à vontade de Deus. Sempre, sempre. Poderíamos até dizer que não adianta tentar consolar ou ajudar as pessoas que amamos com mensagens bem intencionais. Pastor, eu vim aqui essa noite para uma mensagem de autoajuda, seja bem-vindo. Ou tentar livrar as pessoas daquilo que elas precisam passar. Diante da vontade de Deus para nós, a minha vontade para a sua vida pouco importa. Porque você deve estar aqui, não para querer saber o que eu quero para você. Eu quero tudo de bom para você, coraçãozinho. E Deus também quer, só que a minha maneira de pensar a sua vida é diferente da maneira de Deus pensar a sua vida. Quando eu digo que eu quero tudo de bom para você, a minha maneira de pensar isso é te livrando do sofrimento, é te livrando das dores, é te livrando daquilo que te fortalece, é te livrando daquilo que te amadurece. E Deus quer o seu bem te amadurecendo através dos sofrimentos, das lutas e dos
grandes agrilhões. Isso é muito importante de ser percebido, ser notado e pensarmos um pouco sobre isso. Poderíamos, meus irmãos, tentar consolar as pessoas com várias frases clássicas que nós conhecemos do consolo barato, da ajuda barata. Mas não é isso que Deus quer para nós. Precisamos entender, por mais amarga que possa parecer a vontade de Deus, ela é melhor do que a minha vontade para você. Amém? Ninguém quer o melhor para você do que Deus, nem sua mãe. Seu pai não te ama mais do que Deus. Sua esposa te ama, amém, louvado seja Deus. Eu espero. Mas Deus te ama mais do que tua esposa. Então é a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. É a dele. Não é fácil de lidar com a vontade dele. Por isso que isso exige de nós maturidade. Uns passam por sofrimento, sabem que vão passar por sofrimento e dizem para Deus: eu estou disposto a entregar minha vida, se com isso eu cumprir a tua missão. Outros dizem: não vá. Vamos evitar o sofrimento, vamos evitar a dor, vamos evitar as lágrimas. O mundo já é tão para baixo, com mensagens tão duras. Nós não podemos maquiar a realidade de Deus. Nós precisamos dizer que o projeto, o plano de Deus é nos amadurecer através de cadeias e tribulações. Ele fez isso com Paulo, ele não vai fazer isso comigo. Quem sou eu para Deus não fazer isso comigo? É louvável, certamente, a atitude e a postura de tentarmos cuidar uns dos outros, evitar o sofrimento na vida uns dos outros. É louvável essa atitude da igreja de Tiro, de não querer que Paulo passe pelo sofrimento, mas esse texto nos ensina que nos deixar levar pelas emoções pode nos levar para a contramão da vontade de Deus. E pior, podemos, na tentativa de livrar as pessoas de passar por dor e sofrimento, ser usados pelo diabo na vida deles. O que eu estou dizendo é sério. Tem muitos púlpitos falando pela boca do diabo, domingo após domingo. E as pessoas aplaudindo e elogiando a mensagem de bem-estar. Será que temos exemplo na Bíblia de pessoas, de agentes, tentando livrar outros do sofrimento, mas no final das contas é o agir do diabo? Temos. Na Bíblia nós temos inclusive o próprio diabo fazendo isso. Será que você lembra que Jesus Cristo, ao ir para o deserto, ele passou por um período de tentação, e a tentação estava justamente nas promessas de bem-estar enquanto Jesus estava no deserto? O que Satanás estava tentando fazer com Jesus? Mostrar uma espécie de atalho para Jesus. Um reino sem cruz. Jesus receber o reino sem a morte, sem o sacrifício. Esta era a proposta do diabo para Jesus. Temos um outro caso bem curioso nas Escrituras. Quando Jesus anuncia para os seus discípulos que era necessário que ele padecesse na cruz, que ele sofresse, que ele morresse, Pedro, o porta-voz dos demais discípulos, falou para Jesus dizendo, exortando, corrigindo Jesus, dizendo: Jesus, não pense assim. Não é lícito que penses assim. Na realidade, você não morrerá. Qual a resposta de Jesus para Pedro? Arreda Satanás.
deveria ser a tua resposta para um bocado de pregação que tu escuta. Arreda Satanás. A gente precisa aprender a reconhecer a voz de Deus e a voz de Satanás. Tem muitas mensagens que são dignas de serem reconhecidas como esta voz. Mas pense na postura de Pedro. Após ser corrigido, o que você diria para Jesus? Não, Jesus, eu só queria o teu bem. Estou tentando te livrar do sofrimento, da morte. Estou querendo nada demais. Eu vim a este mundo para sofrer e morrer pelos pecadores. Essa é a minha missão. Qualquer um que tentar livrar Jesus do sofrimento e da morte é obra de Satanás. Pense no que eu estou te dizendo. Analise o que eu estou te dizendo. Perceba que tentar livrar as pessoas da vontade de Deus é algo complexo e sutil, porque normalmente tem uma aparência de bondade e de piedade. Certamente não devemos desejar o mal para ninguém, nos alegrar com o mal de ninguém, nem querer que as pessoas sofram, mas precisamos sempre pensar antes de falar. Esse foi o problema dos amigos de Jó. Domingo passado você ouviu sobre Jó. E o problema dos amigos de Jó, eles chegaram e ficaram calados por 7 dias, diante de tudo aquilo que eles viram na vida de Jó. Qual o problema deles? Falaram. Se tivesse continuado calado, dava certo. Não podiam falar, não tinham sabedoria para falar. Estragaram tudo. Mostraram que de fato não eram sábios. Isto é importante de pensar. Certamente, meus irmãos, Deus tem um plano que a gente não consegue compreender. Será que não é vontade de Deus para as pessoas que estão ao nosso redor sofrer para amadurecer? Quantos de nós somos muito melhores porque sofremos? Na hora, o sofrimento não é bom, não é verdade? Ninguém gosta. Mas depois, ao passar dos anos, nós nos tornamos uma pessoa muito mais forte. Nós nos tornamos uma pessoa muito melhor, muito mais purificada. Deus arranca ídolos da nossa alma através do sofrimento, arraigados. Deus nos arranca de prisões através do grito da dor. Nos aproxima dele através disso. Será que não estamos indo contra a vontade de Deus, o que Deus tem planejado, quando simplesmente, sem pensar, sem refletir, temos um mero discurso emocional para as pessoas que estão sofrendo ao nosso redor? Em Atos, nós vemos um grupo de irmãos tentando livrar Paulo. Tentando livrar Paulo de quê? Da vontade de Deus. São crentes no Senhor Jesus. O texto fala que eles são discípulos, mas estão tentando livrar Paulo daquilo que Deus quer para a vida de Paulo. Eles não ouviram que Paulo não deveria ir para Jerusalém. Esta não é a profecia. Ouviram que Paulo iria sofrer. E aí, agora, trazem seus acréscimos à mensagem de Deus, com base, então, nas suas intenções e emoções. Para encerrar, eu quero apenas mencionar um caso que não aconteceu comigo, eu ouvi de um pastor, alguns anos atrás. Ele estava pregando em uma conferência de missões e se programou na conferência para que no último dia ele pudesse fazer um apelo na igreja
para aqueles que Deus estaria chamando para a obra, chamando para o ministério, para aqueles que entenderiam que deveriam ser mais usados por Deus. E ao fazer esse apelo no culto, um jovem levantou a mão. E quando esse jovem levantou a mão, o pai que estava do lado abaixou a mão dele. O pastor percebeu e foi conversar com a família após o culto. E o pai foi explicar para o pastor que o que ele fez realmente expressava a vontade dele como pai, de que não queria que o filho dele fosse um missionário, porque ele sabia quão difícil seria ser um missionário, quantas lutas, quantas dificuldades, que inclusive o filho dele poderia passar fome e teria que viver do favor da igreja, e que ele tinha outros projetos para a vida profissional dos filhos dele. A pergunta é: aquele pai estava falando através das emoções do seu coração, através de Satanás, ou fazendo a vontade de Deus? Julgue você. Se nossos amigos, irmãos, familiares precisarem sofrer para cumprir a missão de Deus, saibam que é no centro da vontade de Deus que nós nos realizamos, é no centro da vontade de Deus que somos felizes, independente do que acontece conosco. A nossa vida vai ser desgastada, quer seja na obra de Deus, quer seja na minha carreira profissional. Todos nós estamos desgastando a nossa vida com alguma coisa. Os anos estão passando na nossa vida de maneira igual. E quem almeja o episcopado, excelente obra almeja. Ah, pastor, não tem um episcopado sem sofrimento? Não, que aí eu queria isso para o meu filho, né? É no episcopado que se sofre mais, porque se precisa ajudar mais pessoas, precisa de mais maturidade. Como se forma um pastor e um missionário? No fogo. Não é um seminário de 4 anos que forma um líder. São os anos, o lidar com os problemas, o lidar com as ovelhas, o próprio sofrimento e as batalhas espirituais da sua própria vida. E se Deus nos livrar disso, seremos infantis a vida toda. Não é isso que nós queremos. A felicidade não está na privação do sofrimento. Esqueça isso que esse mundo tenta ensinar. A felicidade está, como o apóstolo Paulo nos diz, deixa reverberar e grudar no teu coração o que Paulo disse, está em completar a carreira e o ministério que Cristo nos chamou para fazer. Amém? Vamos orar. Deus amado, Deus Todo-Poderoso, o Senhor tem um plano para cada um que está aqui essa noite. Alguns terão mais sofrimentos do que outros, sofrimentos diferentes, lutas, lágrimas, batalhas. Mas nós queremos declarar publicamente que, pelos olhos da fé, nós cremos e vemos o teu amor em tudo que nós passamos. Muito obrigado por nos amadurecer da maneira que o Senhor deseja. Não queremos sofrer, lutamos muito para evitar qualquer tipo de sofrimento, mas sabemos que o próprio Jesus, aquele do qual não podemos tirar os nossos olhos, veio a esse mundo para padecer e sofrer.
que os sofrimentos da nossa vida possam redundar em glória para o Senhor. E que nós possamos ter essa maturidade do apóstolo Paulo, de passar por esse sofrimento entendendo que nós não devemos olhar tanto para o sofrimento, mas para a missão. Não devemos focalizar tanto aquilo que estamos passando, mas a missão, o que temos para fazer e contribuir com o teu reino. Não nos deixa usar os nossos lábios de maneira insensata para levar as pessoas na contramão da tua vontade. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, nós vamos ter um tempo, em torno de 15 minutos, para os irmãos beberem uma água, comerem algo se tiver aí na cantina, ir ao banheiro, e logo após, nós convidamos os nossos membros a comparecerem novamente ao templo. Nós vamos ter uma sessão, é uma sessão aberta, você que não é membro e quer ver, quer participar, quer conhecer como nós fazemos, pode ficar à vontade e voltar também, tá bom? Então, o nosso intervalo aí começa agora.